conteúdo. E aí, eu falei para vocês, né, a gente talvez não se conheça, todo mundo não se conheça pessoalmente, mas voltando ao ensino presencial, aí não deixem de falar comigo, professor, eu fiz sua matéria, sou eu, fulano, eu sou péssimo fisionomista. Se vocês abrirem a câmera de novo, eu vou redescobrir vocês, porque eu sou muito ruim de fisionomia. Sou melhor para, às vezes, guardar número, guardar dados, mas guardar fisionomia não é, infelizmente, não é comigo. Então, se eventualmente eu passar por vocês na rua, passar por vocês na faculdade e não falar, é porque eu não me lembrei mesmo, não é qualquer outro motivo. Bom, mas vamos iniciar aqui a nossa matéria. A nossa matéria é matéria de economia política. E antes que alguém esteja preocupado, não vai dar para a gente fazer todo o conteúdo que eu tinha programado hoje. Amanhã também foi a mesma coisa. E eu gosto de manter as duas turmas no mesmo andamento, tá? Então, se a gente acelerar muito, eu vou cortar. E se a gente tiver um pouco devagar, eu vou acelerar um pouquinho para a gente ficar no mesmo ritmo, tá bom? Mas se tiver alguém preocupado em relação à nossa matéria, a matéria de economia política, ela não é uma matéria que cai em matemática, por exemplo, não vai ser cobrado, tá? Funções, fórmulas matemáticas, quando muito o entendimento de gráficos simples, porque isso serve para qualquer coisa, né? O entendimento, a leitura de gráficos, acho que serve para outras disciplinas também. Então, quem tiver preocupado com essa parte matemática, isso na nossa matéria não vai ter, tá bom? E assim, eu falei isso na manhã, né? As matérias interdisciplinares, quando a gente está estudando uma matéria, um campo de conhecimento como o direito ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Hoje, eu percebo até nos alunos, da convivência da faculdade, que é uma realidade muito melhor de quando eu estudei, né? Em termos de interdisciplinariedade. Quando eu estudei o direito, os alunos, os professores, não os professores, né, mas naquele momento, né, que o direito estava... Só para vocês terem noção, quando eu entrei na faculdade, eram 4 turmas de 100 alunos, tá? Então, assim, o direito estava... os cursos de direito do Brasil inteiro estavam efervescendo. Muito concurso público abrindo, então, assim, era uma época realmente de ouro para a faculdade de direito. E naquele momento, o direito ele era muito ensimesmado, né? O direito, por ser uma matéria muito ampla, muito grande, muitos campos de conhecimento, doutrina, e como eu falei para a colega, né, a parte parte de finanças é a parte um pouco objetiva, né? Então, uma fórmula, às vezes, para você precificar um ativo financeiro é assim aqui no Brasil, fora do Brasil é assim, no mundo todo é assim, é uma fórmula só. Então, você não tem muito o que discutir a respeito, né? Você pode, às vezes, mexer um pouquinho para lá, para cá, alguns tipos de técnicas para poder constituir carteiras, mas também não tem tanta coisa, o conhecimento já está meio consolidado. O dia a dia da minha atividade principal é mais a gente se adaptar ao mercado, né? A economia, tentar prever os eventos, papapá. No direito, todas as matérias, você tem uma infinidade de doutrinas. Você tem julgados diferentes no próprio país, na própria região, na própria cidade, no próprio estado, na própria jurisdição, em outros países, direito comparado. Então, o mundo do direito ele é muito amplo, né? E se a gente não toma cuidado no curso de direito, a gente tem tanta coisa para analisar da área de direito que a gente só olha o direito, né? Só que o direito, ele trata da realidade humana. O direito, ele tenta regular o comportamento humano. E o homem, ele é extremamente complexo, a sociedade é extremamente complexa. E o direito é apenas uma das maneiras de a gente enxergar a sociedade, uma das maneiras da gente entender a sociedade, uma das maneiras da gente influenciar a sociedade, talvez a maneira mais ampla, a maneira mais eficaz, sem dúvida alguma, mas não é o único enfoque sobre a realidade humana, não é o único enfoque sobre essa complexidade natural do ser humano e das sociedades. Então, entendam essas matérias e a economia como uma espécie de lente. Sabe quando a gente vai, por exemplo, no oftalmologista, e aí ele fica colocando, não, bota essa lente, aí, tô enxergando melhor. Não, agora piorou. Você vai botando várias lentes na sua frente, né, para você ver, igual um telescópio, né? Você vai colocando lente para você ver cada vez mais longe. Entendam mais ou menos, né? Mas talvez essa analogia do telescópio seja melhor. Entendam que a economia é uma lente que está entrando no telescópio de vocês. O objetivo de vocês é enxergar, né, o universo, enxergar uma imensidão. A economia, o estudo da economia, é uma lente que vai entrar nesse telescópio. Não é a única forma de ver, mas se você adiciona essa lente, você consegue focalizar melhor, você consegue entender melhor a realidade, tá? E o meu objetivo aqui na matéria de economia vai ser sempre tentar extrair de vocês a compreensão dos princípios básicos que nós estamos estudando.
das coisas fundamentais que nós estamos estudando. Então é muito comum, por exemplo, na minha prova, situação prática, para saber se vocês entenderam de fato o que a gente aprendeu. Porque se você fizer uma pergunta objetiva, você vai olhar no material e vai colocar, principalmente a gente estuda online, né? Que aí cara, o negócio de cola nem existe mais, tudo online. Foi institucionalizada a cola. Tudo bem, faz parte dessa tecnologia que a gente está usando. Não tem como ser diferente, né? Ninguém vai achar que as coisas não vão ser assim. Mas eu gosto muito de utilizar questões práticas, porque eu acho que dá para a gente colocar, assim, dentro da análise prática, você consegue extrair, né, você consegue demonstrar que você extraiu aquele conhecimento principal da matéria. Então, eu vou ficar muito mais feliz se vocês chegarem ao final do curso não decorando lei da oferta, lei da demanda, conceitos, quais são as estruturas de mercado, papapá, não isso. Mas pensando como economistas. Claro que um semestre é muito pouco, né? Mas que os fundamentos do raciocínio de vocês consigam analisar uma situação e pensar como um economista, né? Entender a maneira pela qual a economia olha para o mundo, que não é a única, não é a mais verdadeira, mas sem dúvida alguma nos auxilia, né, no entendimento geral da nossa realidade. Tá? Então preocupe-se sempre, não em decorar conceitos, mas em entender principalmente a ideia que nós estamos tratando, tá bom? Então, para tranquilizar um pouco vocês, porque muitos alunos chegam assustados, né? E só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz curso de Direito, né, Economia Política, eram 2 semestres, agora de vocês é só um, o que é uma pena, porque eu acho que ela ficaria muito melhor em 2 semestres, mas só tem um semestre hoje em dia. E na minha época, a economia política ela era cobrada, era um caderno de questões que a gente estudava ao longo dos 2 semestres, e a prova era você dar a resposta idêntica ao caderno de questão. Então você tinha que ler o caderno de questão, aí quando você terminava, você lia de novo, quando você terminava, você lia de novo, e na prova você escrevia idêntico ao caderno de questão. E o professor que ministrava essa matéria, um professor muito tradicional, ele agora se aposentou, mas era um professor muito tradicional da Faculdade de Direito de Campos, foi secretário de Fazenda do município, teve atuação em outros governos, e ele era o bicho para poder colar. Então, quando tinha um aluno com cola, cara, ele dava um salto que podia para as Olimpíadas. Eu brinquei com o colega ali, negócio das Olimpíadas, o professor que me antecedeu, ele podia fazer alguma modalidade de salto. Cara, uma vez ele pulou por cima de uma cadeira, ele já tinha idade mais avançada, pulou por cima de uma cadeira para pegar a cola no liquid paper de um colega. Né? Então, ele escreveu tudo pequenininho e ele conseguiu pegar, zerou a prova na hora. Então, assim, era um estudo um pouco diferente, né? Hoje as coisas vão evoluindo, vão modificando, né? Então a ideia é que vocês não precisem decorar nada, mas que vocês entendam principalmente o conceito que está perpassando, que está embasando aquela matéria, tá bom? E aí, para a gente poder começar, deixa eu projetar para vocês na tela a apresentação que eu fiz. E não precisam assim, copiar, eu vou mandar a matéria para vocês, tá bom? Vou mandar esses slides por e-mail, vou mandar esses slides também pelo WebGIS. Antes da gente iniciar, só alinhar uma última coisa, qualquer comunicação mais séria, qualquer coisa que precise ficar registrado, pessoal, me manda no e-mail, tá? prof.igorfranco@gmail.com. O Flávio, acho que ele está num grupo aqui que foi criado para os alunos do curso de Direito, e eu estou nesse grupo também, mas para mim é melhor que vocês só façam contato, às vezes, o WhatsApp, coisas muito rápidas, muito básicas, né? Se for uma coisa mais demorada, me manda por e-mail para poder analisar com calma, porque durante o dia, às vezes, eu não vou conseguir dar atenção a uma questão mais complexa, se for pelo WhatsApp, fico com medo de acabar passando. Então, me mandem por e-mail, tá bom? prof.igorfranco@gmail. Quem quiser me seguir no Instagram, ano passado, estava postando bastante coisa sobre economia, parei um pouco, agora eu comprei a guitarra e voltei a tocar depois de mais de 10 anos sem tocar nada, e me empolguei um pouquinho, fiquei só postando coisa de música no Instagram, mas já estou parando, já vou voltar a abastecer com coisa de economia. De toda forma, toda sexta-feira eu faço aqui para o escritório um resumo de mercado e publico no meu Instagram, então quem quiser acompanhar, me adicionar lá, eu adiciono também, sigo de volta e tal, mas a ideia eu tentar colocar mais conteúdo de economia, e principalmente de mercado financeiro, né? Muitos alunos têm curiosidade. E eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais rigorosa nesse semestre, tá bom? Então, quem quiser seguir, @IgorCFranco lá no Instagram, tá bom? E eu sigo de volta também. Pessoal, vamos começar aqui a nossa matéria, então.
E eu quero já iniciar fazendo um conceito de economia com vocês, e quem entender esse conceito aqui, na A1 pelo menos, eu acho que já é metade da prova, tá? Quem conseguir compreender, né, o que for colocado aqui, já está com meio caminho andado na A1, porque esse texto que está aqui resolve muita coisa, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês uma definição de economia que é dada pelo Fábio de Ambiage. Fábio é um economista argentino radicado no Brasil há algumas décadas. Ele é economista do BNDES e tem uma produção acadêmica extremamente vasta. Quem eventualmente se interessar pelo estudo da economia e quiser aprofundar, tem muitos livros interessantes do Fábio de Ambiage, mas ele faz uma definição da economia de uma maneira sintética, mas que traz todos os componentes que nós precisamos para entender o que é economia. Tá? Ele diz o seguinte: a economia estuda o comportamento dos agentes racionais que possuem desejos ilimitados e são restritos por recursos limitados. Diante desse problema de escassez, gera essa necessidade de escolha. E olha só, o Fábio fala o seguinte: os seres humanos, né, as pessoas, os indivíduos que são racionais, mas a gente não vai entrar nesse ponto da racionalidade agora, eles têm um problema, né? Podemos entender como um problema. É uma espécie de maldição que a gente tem, né? Que é inerente à nossa condição. E é inerente à nossa condição porque em qualquer tempo, ok? Em qualquer momento histórico e sob qualquer tecnologia vigente, então não importa qual é o tempo que nós estamos vivendo e qual é a abundância de recursos à nossa disposição, nós temos um probleminha, nós temos uma característica um pouquinho ruim, né? Considerando todo o contexto em que nós vivemos. Nós temos necessidades e desejos. Necessidades e desejos que não cessam, que não acabam. Se a gente pensar na necessidade, a gente precisa comer, ou seja, se alimentar, precisa se hidratar, beber água, precisa de abrigo, né, de proteção. Se a gente pensar em desejos, por mais que você tenha uma vida confortável, você sempre quer mais alguma coisa, né? Nem que seja para você, mas para sua família, você poder proporcionar para os seus filhos, para os seus pais, para outros parentes, eventualmente para colegas, amigos, muito amigos, né? Então, nós nunca estamos plenamente satisfeitos. Isso não é que a gente chegar, fulano é ganancioso, né? De fato, existe excesso, né, na ganância, mas esse desejo de ter mais coisas, se você tem um carro, você sempre quer ter um carro melhor, o carro do ano, dar um carro para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, se eles já estão em idade de dirigir, para o pai e mãe, ter uma casa na praia e tal. Esses desejos, essas necessidades, elas não cessam em momento algum, apenas com a nossa morte. Então nós podemos dizer que os desejos e necessidades são ilimitados, eles são infinitos enquanto dura a nossa existência e são infinitos em termos de sociedade, quando a gente está falando do todo, né? Então, os desejos e necessidades que nós temos, eles são infinitos, eles são ilimitados. O problema, para o nosso azar, é que nós vivemos em um mundo de recursos limitados. Os nossos recursos são finitos, ou seja, os bens que nós temos à disposição, os serviços que nós temos à disposição, a matéria-prima para fazer esse serviço, as pessoas disponíveis para poder criar esses bens, esses serviços, existem em maneira finita, em maneira limitada. Então, é simplesmente impossível atender na plenitude as necessidades e os desejos humanos. Consequentemente, esse cenário de restrição no qual nós estamos inseridos nos traz uma consequência, que é a necessidade de escolher, de tomar decisões sobre o que fazer, o que consumir, o que produzir, quanto fazer, quanto consumir, quanto produzir, quem vai receber aquela produção que está sendo feita. Então, nós somos colocados diante de uma série de escolhas por conta desse problema de escassez. A escassez, ela é caracterizada pela existência de recursos limitados num cenário em que nossos desejos e necessidades são ilimitados.
ok? E por mais abundante que uma sociedade seja em termos de recursos materiais, vamos imaginar a sociedade mais rica do mundo, vamos imaginar que o mundo inteiro seja muito rico, muito próspero e tenha todas as pessoas do mundo tenham praticamente tudo à disposição. Mas ainda que a gente considere que nós tivéssemos tudo à disposição, ainda que a gente considere que nós consideremos que nós tivéssemos, né? Ficou melhor se eu fizesse essa concordância. Mas ainda que a gente tivesse tudo à disposição, nós temos uma outra restrição, que é o nosso tempo. A gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui dando aula e não estou vendo o Flamengo golear o Olímpia aqui, né? Que eu acabei de atualizar a página agora há pouco, o Flamengo ganhou de 4-1. Então eu não pude ver o jogo, porque eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por mais que eu tenha a capacidade, tem o canal lá que eu posso assistir, tem a internet que eu posso assistir, mas eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que escolher. E essa necessidade de escolha, que é feita pelos agentes, pelos seres humanos, é o grande objeto de estudo da economia. E uma vez que nós somos racionais, uma vez que nós somos indivíduos capazes de, olhando o cenário, tomar decisões lógicas, é possível para a economia estudar esse nosso comportamento, tentar prever esse comportamento, tentar influenciar, quantificar, modelar esse comportamento que nós temos diante da escassez. Então, a economia tem a ver com dinheiro? Tem. A economia tem a ver com sociedade, país, a maneira pela qual nós arrecadamos e gastamos, tem tudo a ver. Mas, antes de tudo, a economia tem a ver com o comportamento humano diante da escassez. De que forma nós tomamos decisões? Por que nós tomamos decisões, aquelas decisões diante daquele ambiente de escassez? O que nos leva a tomar essas decisões? Podemos tomar decisões melhores? Podemos influenciar nessas decisões? Então, esse é o grande objeto de estudo da economia, tá? Então, se a gente puder colocar de forma textual tudo que eu falei para vocês, nós podemos dizer o seguinte, colocando em algumas frases. A economia tem a ver com as escolhas que nós fazemos em relação a praticamente tudo, tá? E o ponto de partida da economia, como eu falei para vocês, é que nada existe em quantidades infinitas. A começar pelo nosso tempo. Porque ainda que eu fosse extremamente rico, bilionário, sei lá, trilionário, eu não poderia fazer tudo ao mesmo tempo. Então não adiantaria eu ter dinheiro para fazer tudo, porque eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda assim, eu precisaria escolher, ainda assim eu precisaria tomar decisões. Ainda assim, haveria interesse econômico numa sociedade extremamente rica, extremamente próspera. Porque mesmo nela, nós precisaríamos decidir. A escassez, ou seja, esse ambiente em que faltam coisas para necessidades que não cessam, ela vai implicar que uma determinada decisão, uma determinada utilização de um recurso, de um tempo, de um dinheiro, ele sempre vai competir com outro. Então, toda vez que eu tomo uma decisão pensando, né, em algumas alternativas. Então, eu sempre tenho alguns conflitos, né? Uma vez que eu não posso ter tudo, eu tenho alternativas e eu tenho que tomar uma determinada decisão. Então, entender essas decisões, o que altera essas decisões, quais são as implicações dessas decisões individualmente e socialmente, isso é o verdadeiro objeto de estudo da economia, ok? E de que forma a gente estuda esse fenômeno econômico? E aí vem, dentro do curso de Direito, o primeiro estranhamento com a matéria de economia. Porque até aqui eu imagino, né, que tudo que eu mencionei está fazendo um certo sentido. Talvez não esteja tudo sendo absorvido de forma plena, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender basicamente o que foi falado. Até aqui tudo bem. Mas quando a gente está falando de curso de Direito, conforme a gente vai aprofundando o estudo econômico, começa a haver um estranhamento. Principalmente se esse estudo econômico é colocado, por exemplo, mais para o final da faculdade. Aí é fatal. Existe um estranhamento, né? Uma rusga. E por que isso acontece? Porque, diferentemente do direito, a economia... Minha cadeira aqui não para de cair, daqui a pouco eu estou sentado no chão. Diferentemente do direito, a economia ela tem dois tipos de enfoques, dois tipos de abordagem em relação... Caramba, deixa eu trocar de cadeira aqui, pessoal. Daqui a pouco eu tô caindo no chão, aqui, sentado no chão.
A economia tem dois tipos de abordagens diferentes e uma dessas abordagens se difere muito do direito. O grande desafio na matéria de economia política ou de qualquer outra economia é vocês entenderem justamente um desses enfoques. E é o primeiro que eu vou falar para vocês. É o enfoque da economia positiva. Eu disse para vocês que a economia tem duas formas de analisar, né, os fenômenos econômicos. Uma dessas formas é aquela que olha para o fenômeno econômico e tenta descrever e explicar o fenômeno econômico com dados, teorias, fórmulas, métodos. Nesse caso, o interesse ele é muito parecido, por exemplo, como uma matéria de ciência natural, como uma matéria, por exemplo, de química, que a Suzane estudou, se graduou, pós-graduou várias vezes. Na matéria de química, uma reação química, ela não é boa ou ruim, não é bela ou feia, ela não é justa ou injusta, é aquilo e acabou. Numa lei da física, a gravidade não é justa, injusta, bela, moral, ética. Não cabe falar isso de uma lei da física, uma lei da gravidade, né? Você não tem como analisar isso de maneira subjetiva. Você não tem como qualificar uma lei da física. Em alguns aspectos, a economia também tem algumas leis que nós simplesmente não precisamos dizer se ela é positiva ou negativa. Nós apenas dizemos que elas existem. Por exemplo, lei da oferta e lei da demanda. Então, se eu digo para vocês que se o preço de uma mercadoria sobe, se o preço de uma mercadoria sobe, não havendo qualquer outra alteração no ambiente, o consumo dela vai cair. Essa é uma lei da economia. Isso é observado em qualquer tempo, em qualquer sociedade. Se o preço de uma mercadoria sobe, esse efeito isoladamente gera uma redução no seu consumo. É a chamada lei da demanda. O inverso também é verdadeiro, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. Ah, Igor, beleza, mas por que você disse que isso é polêmico? Porque eu posso explicar, eu posso exprimir essa verdade aqui de outra forma. Eu posso dizer para vocês que quando o salário mínimo sobe, o nível de emprego cai. Então, se eu tenho um salário mínimo mais alto, eu tenho menos emprego. Peraí, você está dizendo que o salário mínimo é ruim? Então, que as pessoas não deveriam ganhar salário mínimo? Você está dizendo? Não, eu só estou dizendo que se o salário mínimo sobe, o nível de emprego cai. Essa é uma relação mecânica que é derivada do que eu falei lá de cima. Mas veja que para o direito, a primeira reação é uma reação de estranhamento. A gente lida muito bem com essa informação aqui. Aí, você tem razão, se o preço sobe, o consumo cai. Isso eu já sabia, né? Porque quando alguma coisa fica mais cara, eu não tenho dinheiro para comprar, ou então eu acho mais interessante comprar outra coisa, mesmo que eu tenha dinheiro. Às vezes não justifica eu pagar mais caro por aquele serviço, por aquele bem. Beleza. Só que esse mesmo raciocínio lá de cima, ele pode ser expresso da maneira como eu coloquei aqui embaixo. Se o salário mínimo sobe, o nível de emprego cai. Se os impostos sobem, a riqueza potencial cai. Se eu digo que, por exemplo, um programa como o Bolsa Família, o Bolsa Família, ele é pago via impostos ou endividamento, né, do Estado. E se eu quero aumentar o Bolsa Família, eu preciso aumentar impostos e preciso aumentar endividamento. Ou um ou outro, ou ambos ao mesmo tempo. Então eu posso dizer que se eu quero reajustar o Bolsa Família para cima, a riqueza potencial, a princípio e tratada isoladamente, cai. Ok? Ah, então você está dizendo que não é para aumentar o Bolsa Família. Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou colocando para vocês algumas relações mecânicas, eu estou descrevendo fenômenos econômicos. Não estou dizendo se é bom ou ruim, não estou entrando no mérito se a gente deveria aprovar o Bolsa Família ou não. Vamos para um outro exemplo polêmico que a gente teve essa semana, voto impresso. Não vou entrar no mérito aqui de quem é a favor, quem é contra o voto impresso, também tem minha opinião, mas não quero falar isso. Mas vamos lá. O voto impresso, se ele fosse aprovado, ele aumentaria o gasto com a justiça eleitoral, com o processo eleitoral.
considerando que os recursos são escassos, cada dinheiro que eu boto na justiça eleitoral é menos dinheiro que está indo para a saúde. Então, se eventualmente uma pessoa é a favor do voto impresso, ela tem que entender que ela está tirando dinheiro, por exemplo, da saúde. Se isso é bom ou ruim, calma, não estou entrando nesse mérito. Mas essa relação mecânica que existe em uma série de aspectos da economia precisa estar bem entendido pelo operador do direito. Nós não entramos na seara se essas coisas que eu coloquei são pertinentes, se são impertinentes, se são justas, se são injustas. Eu não estou falando nada disso. Mas é preciso que vocês entendam essas relações econômicas que existem. É preciso que vocês entendam os fenômenos econômicos, independentemente da opinião que vocês tenham. Ok? E esse é o primeiro estranhamento da economia, do direito junto à economia. Porque o direito, ele é sempre normativo. O direito é sempre subjetivo. Nós não temos uma realidade objetiva no direito. O direito existe para conduzir a sociedade para um determinado caminho. E esse determinado caminho foi colocado pelo legislador, pela sociedade, como bom, como justo, adequado. Ok? Então ele carrega uma carga normativa. Ele carrega uma carga valorativa. É um juízo de valor a nossa construção do direito como nós temos hoje. Nós entendemos que as leis que nós temos hoje, a jurisprudência que nós temos hoje, é o que nós entendemos enquanto sociedade como positivo, ok? Não existe realidade objetiva no direito, ok? Mas ela existe na economia. Então, quebrar esse paradigma, ou como vocês estão no período inicial, se quer construir esse paradigma, vai ser essencial para o entendimento da nossa matéria, para o entendimento de outras matérias, mas talvez a economia seja que traga o maior estranhamento, né? Esse maior desconforto conforme a gente vai avançando, ok? E vai ser também essencial para que vocês, enquanto operadores do direito, contribuam para uma sociedade mais desenvolvida, mais próspera, etc. Tá? Então eu falei até esse momento da economia positiva, que é aquela abordagem econômica que está tratando especificamente dos fenômenos econômicos. Nós não estamos dizendo o que é bom e o que é ruim. Porque esse tipo de abordagem cabe à economia normativa. A economia normativa é aquela que, de posse do entendimento dos fenômenos econômicos, vai propor, vai prescrever uma solução para um determinado problema. E se ela está propondo uma solução para um determinado problema, é porque aquela pessoa que está formulando aquela solução, aquele conjunto de pessoas, aquele governo, aquela instituição, etc., entende que aquele caminho é adequado. Então, se a economia diz o seguinte, o salário mínimo, isoladamente, conforme ele sobe, ele reduz o nível de emprego. Um economista pode fazer uma série de cálculos, avaliar a sociedade e falar, bom, se a gente levar o salário mínimo até o patamar de R$ 1.500, o desemprego, ou seja, o nível de emprego, ele vai ser reduzido em menos 3%, e isso é tolerável frente aos benefícios que são gerados pelo salário mínimo. Ou então, subir o Bolsa Família para R$ 300 é adequado, ainda que num primeiro momento a riqueza potencial seja afetada, porque nesse momento é mais importante nós garantirmos a segurança alimentar e a segurança de outras questões daquelas famílias do que eventualmente focar numa sociedade mais eficiente, mais rica nesse curto prazo. Então é melhor a gente sacrificar isso agora, mas vejam que tudo isso depende de juízo de valor, ok? Então eu estou dizendo que sim, nós vamos sacrificar a riqueza potencial, mas isso é justificável porque nesse momento eu preciso priorizar uma população que foi afetada pelos efeitos econômicos da pandemia, ok? Mas eu não posso ignorar, fazendo essa formulação, aquele fenômeno econômico. Eu não posso simplesmente dizer, não, vamos aumentar o Bolsa Família aqui para R$ 800, porque isso é bom e vai ajudar as pessoas. Beleza, eu posso até propor isso. Mas eu tenho que entender que isso pode ser um aumento excessivo do endividamento, aumento excessivo de impostos, e que isso vai trazer consequências negativas para a sociedade. Se isso vai ser implementado, se é adequado ou não, é um discurso, é um ponto para a economia normativa, que sempre vai envolver o direito, ok? Mas eu não posso negligenciar que existe uma realidade objetiva. E nesse sentido, a economia, ela parece que fica com um pé em cada canoa.
ela é uma disciplina de conhecimento humano, ela estuda o homem, ela estuda a sociedade, mas ela também tem uma carga de influência muito grande das disciplinas que nós podemos chamar de ciências naturais, que são aquelas que obedecem a fórmulas, a fenômenos específicos. Porque o comportamento humano, a maneira pela qual nós tomamos decisões, ela é tão similar de uma pessoa para outra que elas podem ser chamadas de leis, ok? Então, essas duas abordagens da economia, elas não são antagônicas. Elas podem ser complementares ou elas podem coexistir, ok? Em paralelo. Mas é essencial que vocês entendam esses dois enfoques. Uma coisa é a gente conhecer o fenômeno econômico, conhecer as regras que regem determinado fenômeno econômico, ou quais são as regras previsíveis para aquela situação que nós estamos analisando. E outra coisa é nós formularmos propostas, políticas públicas, medidas legislativas, etc., etc., frente àquela realidade econômica. Pessoal, tranquilo até aqui? A velocidade da explicação, os conceitos que eu estou usando, vocês estão absorvendo bem até agora? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Beleza. Vamos ver até quando dá para a gente aprofundar, tá? Deixa eu só ver aqui até onde... Beleza. Depois eu volto lá naquele slide para vocês na próxima aula. Então, continuando a nossa explicação, sabendo que nós temos esses dois enfoques, né, da economia, de que maneira a economia e o direito se relacionam, né? Mais uma vez, de que forma a economia e o direito eles se encontram? Veja só, a linguagem e os métodos econômicos, como nós vimos superficialmente agora, são diferentes do que existe no direito, né? Então, os jargões, as expressões, a maneira de analisar um problema é um pouco diferente na economia do que é no direito. Porém, existe uma relação entre a economia e o direito que é inquebrantável. Toda lei, toda atuação legislativa, toda atuação do Estado visa afetar a realidade. Então, toda atuação do direito visa modular, regular, impactar o comportamento humano. Toda ação do direito tem como alvo o ser humano, certo? A sociedade. Então, o direito, ele visa regular, modular, impactar o comportamento humano. E eu disse para vocês que a economia é o estudo do comportamento humano frente à escassez, frente às restrições. E o ambiente legal, sem dúvida, ele mexe com essas restrições. Ele modifica a forma pela qual nós tomamos nossas decisões. Porque o direito, ele sempre afeta deliberadamente ou ele tenta afetar os incentivos que existem na sociedade. Quando o legislador entende que uma determinada conduta ela é desejável, o direito ele é organizado de tal forma que aquela conduta ela é encorajada. Então nós temos de diversas formas dispositivos do direito premiando, incentivando aquela conduta humana. Por outro lado, se o legislador, a sociedade entendem que determinada conduta humana, determinado padrão de comportamento, ele é inadequado, ele é prejudicial, individualmente ou socialmente, ele tenta desincentivar aquele comportamento humano. E os incentivos, eles estão no coração da economia. Ou seja,
Nós estudamos o comportamento humano na economia, nós estudamos a forma pela qual as pessoas tomam suas decisões no ambiente de escassez. E os grandes componentes que são considerados nesse processo decisório são justamente os benefícios e os custos de cada uma das decisões que nós precisamos tomar. E conforme esses incentivos eles são modificados, nós aumentamos ou reduzimos esses custos e esses benefícios. Conforme os incentivos são modificados pela lei, nós aumentamos ou reduzimos a relação de custo-benefício de uma determinada conduta humana. Então, por exemplo, vamos pensar um ato que foi muito influenciado pelo direito nos últimos anos, que é o ato de fumar. O direito entendeu que o fumo ele era um problema social, ele era um problema de saúde pública, que precisava ser enfrentado de forma legal. Então nós tivemos aumento de impostos, nós tivemos aumento de restrições para o consumo de cigarro. Você não pode consumir cigarro em determinados locais, tem alguns locais que você não pode nem comprar, eles não podem vender cigarro, né? Então nós tivemos uma série de atuações legislativas para aumentar o custo financeiro e o custo social do cigarro. Logo, quando um fumante ele está analisando, por exemplo, a decisão dele de fumar um cigarro, ele vai pensar no benefício que o cigarro traz para ele, que normalmente é um benefício fisiológico, né? É uma composição de substâncias que trazem bem-estar, né? Igual uma bebida ou qualquer outro tipo de droga, mas ele vai considerar os custos também. E esses custos aumentaram muito. Então, hoje, para ele, é mais caro, a reprovação social é muito maior, a dificuldade de fumar é muito maior. Então, essa relação de custo-benefício se alterando modificou muito o comportamento do fumo. Muitas pessoas pararam de fumar ou sequer começaram a fumar. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, meus pais fumavam do meu lado, os dois. Eu lembro que eu ficava na cara da minha tia, fumacê doido. Era um pessoal fumando de um lado, fumando do outro, eu e minha irmã, assim, no meio do caminho, brincando e inalando fumaça. Hoje isso é completamente assim, inconcebível, né? Você fumar do lado de uma criança ou uma gente fumar do lado de criança, né? Por quê? Porque uma série de modificações legais influenciaram o comportamento da sociedade. De que forma? Aumentando os custos. Em outros casos, pode-se aumentar os benefícios. Mas não interessa. O que interessa é que o direito ele modifica o ambiente no qual nós estamos inseridos e, consequentemente, modifica a forma pela qual nós tomamos nossas decisões. E, de forma geral, o comportamento humano, o processo decisório do ser humano, ele é sempre focado nesse balanço entre custos e benefícios. Nós sempre estamos olhando para essa relação de benefícios e custos e tentando tomar a decisão que traga a melhor relação custo-benefício. Quando o direito ele age na realidade, ele modifica essa nossa relação, ele modifica a forma pela qual nós tomamos decisões. Então, o direito ele influencia na tomada de decisões e, consequentemente, ele influencia direta ou indiretamente na economia. Então, quando nós estamos tratando de comportamento humano, a economia tem um interesse especial nessa matéria, ok? E essa é uma matéria extremamente influenciada pelo direito. Logo, a relação entre direito e economia, ela não é só pertinente, ela é necessária, ela existe de todo modo, ainda que nós não tenhamos a pretensão de trazer a economia para dentro do direito, de certa forma ela já está lá dentro, e vice-versa, ok? Porque ambas as matérias
tratam de incentivos, de comportamento humano, logo, ambas as matérias estão umbilicalmente ligadas. Ok? Pessoal, na turma da manhã, eu parei a matéria nesse aspecto, nesse ponto específico, tá? Eu não avancei mais e acho que é interessante a gente manter a matéria compassada entre as duas turmas, até para fins de confecção de prova, né, trabalho, etc. Então eu vou encerrar nesse ponto a matéria. Queria ter um feedback de vocês a respeito da aula. Velocidade da aula, compreensão, se os exemplos que eu passei foram pertinentes, se a linguagem que eu utilizei está adequada para vocês. Vocês acham que vocês tiveram um bom aproveitamento? Alguma sugestão que vocês queiram passar para a aula que vem? Alguma coisa que a gente pode melhorar? Ou, a princípio, está tudo bem? Me deem, por gentileza, um feedback aí sobre esse nosso primeiro encontro, porque, obviamente, o objetivo maior é que vocês aprendam, né? Então, isso é o mais importante de tudo. Pode falar? Claro? Pô, aula bem dinâmica, velocidade sensacional. Muito tempo que eu não ouço alguém falar assim. Exemplos práticos e atuais. Você usou o exemplo do Bolsa Família, que está para ter aprovação de R$ 300, achei interessante. E a matéria é interessante, eu esperava outra coisa. Me surpreendi e gostei, cara. Excelente aula, parabéns. Eu sou suspeito para dizer, mas é a melhor matéria do curso, tá? Vocês vão perceber isso lá no 10º período. Brincadeira, obviamente, né? Com todo respeito aos outros colegas, né? Tô brincando. Mas eu lembro que quando eu ia para a faculdade de Direito, né? Eu falei para vocês, eu parei a faculdade de Direito em 2009, né? E nos primeiros períodos eu levava a apostila de economia para ficar lendo e pô, me apaixonei pela matéria quando eu tive contato, né? Levava uma cacetada de coisa para ficar lendo durante as outras aulas e realmente é uma matéria muito fascinante. Né? Obviamente sou suspeito para falar, mas é uma matéria muito boa mesmo. E eu acho que contribui demais para o direito, demais. A visão fica uma outra visão quando você compreende bem os fundamentos da ciência econômica. Mas, pessoal, que bom que vocês gostaram. Sintam-se sempre à vontade para passar um feedback, tá? Para dizer o que pode melhorar, o que vocês acham interessante. Que bom, então que bom que vocês tiveram uma impressão positiva da matéria. Deixa eu aproveitar, eu gosto, assim, normalmente eu gosto, não em todas as aulas, mas eu gosto de sugerir alguns conteúdos para vocês estudarem. Eu quero recomendar para vocês 3 vídeos muito simples, tá? Cada vídeo tem 3 minutos, então, assim, não tem desculpa para ninguém deixar de ver até a próxima aula. E eu vou colar o link deles para vocês. Vou pedir para que alguém coloque no grupo lá da turma. Que bom, tá bom? Então eu tô feliz pra caramba de vocês gostaram da matéria. Realmente é uma matéria muito boa, apaixonante. Deixa eu passar para vocês 3 vídeos aqui que eu sugiro muito que vocês assistam. E acho que vocês podem assistir até com uma velocidade um pouquinho maior. Mas pô, tem 3 minutos, nem sei se vale a pena, né? Vocês estudarem, vocês olharem isso com a velocidade mais alta, né? Mas deixa eu colocar aqui para vocês esses 3 links, esse canal chamado Canal do Porquê. O responsável por esse canal, ele tem um livro que é chamado Economia na Palma da Mão. Esse livro, no semestre passado, eu comprei 2 exemplares e eu premiei os alunos que fizeram os melhores trabalhos na matéria de economia política e análise econômica do direito. Pretendo fazer isso de novo, tá? Comprar esse livro e premiar aí o melhor trabalho que eu vou passar para vocês, né? Para 2. Mas quem tiver interesse em acessar esse canal ele é mantido por diversos colaboradores, mas o responsável por ele é o Carlos Eduardo Gonçalves, que é um professor da USP, que atualmente está trabalhando como pesquisador no FMI. E ele é um cara sensacional porque ele tem uma didática assim impressionante, impressionante. O cara, pô, é fera, é fera. Se eu botar minha filha de 3 anos para assistir um vídeo dele, ela vai entender. O cara é muito bom. Então eu recomendo que vocês olhem esses 3 vídeos iniciais. Cada um tem 3 minutos, é muito rápido. Tá? E eles são animados, em animação, então é bem rápido para passar, não é maçante nem nada. E acho que se vocês assistirem, vai ajudar ainda mais a compreensão do que nós falamos aqui para a próxima aula. Beleza, pessoal? Então nós encerramos o nosso encontro hoje.
Desejo muita saúde para vocês. Quem tiver na idade aí para tomar vacina, não deixe de tomar. Vamos nos vacinar para a gente acabar logo com essa pandemia, né? Conseguir passar por essa fase difícil aí pela qual nós passamos no mundo, mas principalmente no Brasil. Tá bom? Então, muita saúde para vocês. Uma excelente semana, restinho de semana para vocês. Um abraço.